Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje a gente vai falar quando a ligação com a mãe, né? A ligação com a nossa mãe começa a ficar patológica, ou seja, quando ela já está prejudicando, quando esse laço já é um laço ali que vai prejudicar o indivíduo a progredir, ir para a vida e fazer seu processo de individuação. Eu trouxe o Carlos para falar sobre esse tema e espero que vocês gostem. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. Bom, Carlos é o meu psicanalista, futuro psicanalista preferido, então não preciso dizer muito, né? Meus lindos, vamos discutir esse assunto sobre a mãe, mas antes deixa eu dar um recado. Quem quiser fazer atendimento comigo ou com o Carlos também tá atendendo, os nossos contatos vão estar aqui embaixo. Eu vou deixar inclusive o site do Carlos para vocês darem uma olhada. E o meu, né, tem o e-mail, é só mandar a sua mensagem que eu te respondo, tá bom? Beleza! Carlos, simbiose com a mãe, isso é necessário em algum momento da vida? É necessário. Todos os seres vivos, principalmente os seres humanos, que são seres ao nascer eles são muito dependentes, então é necessário e vital, né? Todos os mamíferos têm essa característica, essa necessidade. Nós não poderíamos ser diferentes, né? A gente, ao nascer, filhotes de seres humanos, estamos completamente dependentes do cuidado materno. Cuidado materno que pode ser desempenhado tanto pela mãe biológica como qualquer outra pessoa que venha a desempenhar a tarefa do cuidado materno. Lá na linha que eu sigo, né, que é a minha técnica terapêutica, que segue lá os estudos da CIV, eu já venho falando disso com vocês, a gente acredita que a criança saiba quem é a mãe, que não é a mãe que está cuidando. A gente acredita que a criança já tem essa leitura. Mas na psicanálise é colocado como cuidador principal, não é isso? Por quê? Porque a criança, o bebê, o filhote humano, ele é, o que ele é na verdade? Ele é puro desejo e caos, de vontade e de desejo e de necessidade de vida, de receber a assistência para a vida, enfim. E aquela pessoa primeira vai dar essa assistência. Então, torna-se os dois como se fosse um só. Ou pelo menos o bebê percebe assim. O bebê ele vai fazer uma fusão com essa mãe que ele não sabe ali diferenciar o eu dessa mãe. Ele está ali na fusão simbiótica. Sim. E isso é primordial para esse bebê sobreviver. Ele vai ter que fazer essa função, inclusive ele não vai enxergar qualquer tipo de dano como prejudicial a ele. Ele vai interpretar ainda como cuidado, ele vai requerer essa mãe como cuidado, como principal cuidador. Ele precisa, é o traço da sobrevivência do bebê. Então ele não tem senso de eu, ele vai integrar aquilo ali, isso faz parte de mim, certo? Isso, é isso aí. Então, aquele bebê, aquele filhotinho, né? Ele não tem a sua constituição como sujeito formada. Então, ele se vê como aquele cuidador. Então, na medida em que o cuidador ele desempenha o seu papel, da maneira que desempenha, como desempenha, vai refletir na consciência, vamos dizer assim, na percepção, ou autopercepção desse bebê, né? Por exemplo, se a mãe ela trata esta criança, esse bebê, com amor, afeto, essa criança vai sentir que é amada. Então ela vai sentir, eu tenho amor. Porque o amor daquela mãe transfere-se, torna-se um só com aquele bebê. Então aquele bebê sente aquele amor da mãe como seu. Aí que eles começam a integrar as primeiras crenças de que ele existe com amor e que ele merece amor. Então aí, no cuidado afetivo sem a dor emocional, né, sem o impacto do desamparo, da angústia, né, da violência, sem esses impactos, ele é só amoroso. Então ele começa a integrar os seus primeiros comandos, vamos dizer assim, pessoais de autoestima.
Então ele vai, eu mereço amor, eu tenho amor, eu sou amoroso, eu sou bem quisto, eu sou bem visto. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Então esse cuidado amoroso que é representado no bebê, muito pelos cuidados efetivos com a sua higiene, alimentação, afeto e acolhimento, as condições de sono, troca de fralda. Tudo isso deve ser feito com o maior cuidado e minúcia, né, para esse bebê sentir engramado no corpinho dele, que ele é importante, que ele tem valor, que ele é gostado, ele começa a integrar isso. Então, uma criança bem cuidada nessa tenra idade, um bebê planejado, né? Um bebê que a família quis, o bebê que essa mãe desejou, que já estava no desejo inconsciente dos pais, ou seja, quando esses pais começam a pensar em filhos, eles começam a ter uma boa impressão, isso a gente vê na terapia energética, né? Eu consigo lá, quem faz terapia comigo sabe que eu faço assim, a gente começa a ver quais foram as primeiras impressões, a gente chama de crenças crenças da pré-concepção, Bruno. Esses primeiros engramas, né? Engramas são os downloads positivos que a gente vai tendo no corpo, isso vai formando, né, a gente, enfim. Então, é muito representativo. Tanto é que na terapia corporal, quando eu atuava com os bebês, a gente ia ensinando, dando orientações à mãe justamente nesses cuidados. As palavras que vinculam, o toque, né? Isso era o principal para engramar esse amor. O amor no bebê passa pela pele. A gente tem até um livro do Désir, que é Eu Pele, que fala que o amor passa pela pele. Então isso é muito importante, né? Jamais xingar um bebê, colocar com violência no berço, deixar chorar muito. Isso vem de uma educação super prussiana, que a gente é acostumado a dizer que o bebê manipula, mas isso caiu por terra há muitos anos, tá? Desde os estudos da Montessori, desde 45, Magda Geber já vem falando que esse bebê merece ser cuidado com respeito e amor, tá? Beleza, falei muito. Todo necessário. É porque eu gosto desse assunto, né? Então, eu estudei muitos anos, eu também falo sobre isso. Agora, me diz uma coisa, Carlos. O bebê enxerga esses cuidados com a mãe como existência de si mesmo? Ele começa... Como é que ele começa a falar assim, eu existo? Então, aí eu entendi que você já está falando da fase da constituição do sujeito, né? Seria. Isso, então. Aí a partir... Pra gente ver essa falha, que quando essa ligação já não é bem feita, né? Esse vínculo não é bem feito, aí acontece que a gente vai falar dessa ligação excessiva com a mãe. Então tá. Então acontece da seguinte maneira, né? Eu falei do ponto positivo, você também reforçou, complementou com a informação. Uma criança que recebe amor materno, ela vai acabar percebendo este amor como seu. Então é o mesmo que dizer eu tenho amor próprio. Agora vamos falar do negativo, da questão negativa, né? da coisa ruim, como na maioria dos casos acontece, né? Então uma criança, vamos imaginar uma criança sendo tratada, cuidada, mesmo que os serviços de higiene, alimentação, vacina e tal, sejam tratados com rigidez, né? A atenção é dada, mas o afeto, o amor, o olhar, o abraço, não há. Então há uma relação de serviços, porém não tem um afeto, né? Não tem um amor. Então esse bebê, né? A criança não, o bebê, ela percebe aquele cuidador com esta falta de afeto, então traz para ele o quê? Eu não sou importante. Eu não tenho amor próprio. Eu não valho. Apático. Tô distante de mim. São essas as primeiras emoções e impressões da vida que ele tem ali, numa relação bebê, cuidados maternos, desta maneira. Então ali começa o abandono emocional. Começa ali a raiz de toda uma problemática da vida de um ser humano ali, né? Começa ali nos primeiros cuidados, né? Vão ser reforçados, transmutados, transformados, enfim,
ao longo dos anos, mas a raiz está ali, né? A raiz está ali. E a vida da pessoa vai se adequando conforme esses primeiros sentimentos, essas primeiras emoções, né? E aí, quando este bebê, ele amadurece, os anos vão passando, quando chega por volta de 3, 4 anos de idade, vai começando neste bebê a surgir a constituição do sujeito, do eu sou, né? Então começa aqui, aos 3 anos, o processo de separação psíquica, né? E a idade também que o bebê vai desenvolvendo mais autonomia. E vai, aos pouquinhos, se tornando autônomo, desenvolvendo a sua autonomia como sujeito, né? Diferente da mãe, do cuidador materno, né? Tá, aqui já vai fazer a separação. Né? A separação, né? Mas ele acontece de fato com a presença de um outro personagem, uma outra pessoa que constitui esse grupo familiar, que é o paterno. O paterno, a figura paterna, ele chega justamente para ajudar essa criança, não que ele esteja calculando fazer, mas ele chega e isso acaba ajudando essa criança a separar de vez dessa mãe. Quer dizer, o laço, aquilo que o fazia se sentir um só com essa mãe, e na fase dos 2, 3, 4 anos ele até pensa num amor incestuoso com essa mãe, de certa maneira, por isso é quebrado por surgir um personagem, uma pessoa, que é o pai. O pai vai trazer o entendimento a essa criança de que esse incesto, esse amor, ele não é... Incesto, tá, gente? Incesto. Que é o nome lá da psicanálise. Não é possível, né? Não deve ser, não deve continuar, porque o pai, é que namoram com essa mãe. Então a criança ali, ela tem um rompimento, né? E reforça a condição de sujeito único, separado dos dois. Lá na terapia corporal, na psicomotricidade relacional também, o Bernard, a gente já fala que esse pai está chamando para a vida, né? Então ficou aquela fusão com a mãe, o tempo necessário que precisou, e aí chega essa instituição pai e começa a chamar para a vida. Olha, tem outras coisas, existem outras coisas na vida, né? Começa esse chamar para o despertar e desenvolver mais a autonomia. Então, esse eu começa a surgir ali. Isso, ele aprende uma outra possibilidade. Não deu aqui, mas eu venho para cá. Então, isso estimula o sujeito, o bebê, sujeito, criança, a vasculhar, ver e encontrar outras opções em que ele vai se relacionar, e aí ele começa a perceber o outro, a outra pessoa. Aí começam relações. Aí quando chega aos 5, 6 anos, ela vai para a escola. Aí as relações são exercitadas, né? São trabalhadas, e assim vai até a adolescência, onde ocorre uma outra transformação. Então mas esse a experiência é outro vídeo. de mundo vem com esse pai. Esse pai, ele rompe com aquela fixação, simbiose, que seja, e a criança começa a ver o outro. Sai dali e começa a ver o outro. E quando é que aí a gente tem a queixa muito grande de mulheres, né, que são esposas e têm seus maridos, né, que não rompem com essa mãe e prejudicam o casamento, filhas que não se casam, pessoas que vão exercer assim, um sacrifício profissional porque estão atendendo muito essa mãe. Por que isso fica, esse peso, assim, a relação com a mãe começa a ficar muito ligada e a gente vê que não tá normal, que não tá saudável, e a própria pessoa se queixa do peso, né? Então é uma coisa que no discurso aqui no atendimento, Carlos, acontece muito a questão do amor e ódio, né? Tipo assim, eu tenho uma empatia muito grande com essa mãe, assim, atendo muitas necessidades dessa mãe, e ao mesmo tempo eu tenho ódio porque a minha vida não tá indo pra frente. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, vamos falar só um pouquinho, resumidamente, né? Então, o que acontece, né? Como eu falei, nos 3, 4 anos surge a figura do pai, o rompimento,
o desenrolar disso é ir para o mundo. Começa a perceber outras pessoas, outras crianças, o outro. Agora, quando a figura do pai falha, fracassa, quando não existe, como é que acontece? Existe esse estímulo para ir para o outro, para a vida? Muitas vezes não, né? O que acontece é a permanência desse bebê ligada à figura materna, né? Aos cuidados maternos, e exerce ali uma dependência de um para com o outro. Isso pode acontecer com o pai estando presente dentro de casa? Com o pai estando ausente, de corpo presente, porém ausente de alma. Né? Ele não faz esse incentivo na relação com essa criança aos 3, 4 anos de idade? Não faz, ele trata com descaso, não assume um papel de orientador, né? Não serve como um pai que vai orientar essa pessoa para a vida, esse sujeito, essa criança, esse futuro adolescente, né? É uma displicência no cuidado, portanto, uma ausência de valor, de inserção de valores, de aprendizado, enfim. Ou quando vem também, né? Só vem para brigar com a criança, reprimir pior a criança, ainda, piora a situação. Causa traumas emocionais, insegurança, ansiedade pós-traumática e etc, né? E é isso. Tá, então a gente vê aqui como a figura paterna vai incidir sobre essa descoberta do mundo, ou seja, o outro, né? E essa mãe ela estando saudável, ela incentiva a ir para o mundo? Ou ela não... Só um complemento. É a figura paterna, não obrigatoriamente é o pai biológico, mas a pessoa que exerce aquele papel de figura paterna. Tá. Só não, tá certo. Tem que falar, tem que explicar tudinho, né? Só para completar. E a mãe geralmente não tá saudável nesse processo, né? Porque tem a falta ali de um companheiro, né? Então, naturalmente... Tem os próprios medos dela de incentivar essa criança para o mundo. Às vezes não sabe, às vezes também não recebeu, às vezes tem alguma patologia, algum transtorno de personalidade, o sistema econômico não favorece também. Enfim, são vários os fatores. Teria que se fazer outros vídeos. Né? A gente sempre faz um recorte aqui. Se você viu esse vídeo e falou assim, Bruno não falou disso tudo, não falou de outras coisas, ou então penso que não é assim, deixa aqui que a gente fez um recorte, a gente pode falar disso. Opine, né? Dê a sua opinião sobre temas que vocês precisam. Né? A gente quis fazer um recorte aqui sobre o porquê essa ligação com a mãe é tão forte e às vezes permanece na vida adulta, deixando aí um desequilíbrio onde o sujeito, né, esse filho, vai sentir que é um peso, apesar de gostar, apesar de ter feito o vínculo afetivo com essa mulher, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, Carlos. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.